Faz bem fazer o bem e já está comprovado cientificamente. E um dos caminhos para ajudar o próximo é o trabalho voluntário, que oficialmente se iniciou no Brasil com as Casas de Misericórdia, ainda no século XVI. Hoje, o voluntariado é atividade prevista em lei e tem data nacional e internacional de incentivo. Mas o número de voluntários no nosso país ainda está abaixo da média mundial. Segundo um levantamento realizado em 2014, 28% dos brasileiros já foram voluntários, mas somente 11% fazem dessa atividade um compromisso continuado. No programa de hoje, a gente vai estimular você a aumentar esses números. Vamos conversar sobre voluntários com Sheila Hammonds, fundadora da Rio Volunteer, Wilson Rodrigues, orientador da oficina de voluntariado da Escola Éden, e Ana Cristina Balestro, voluntária da ONG Abraço Cultural. Gente, muito obrigada pela presença de vocês com a gente aqui no programa hoje. Ana, vou começar com você, porque você é voluntária desde criancinha. É isso mesmo? Desde pequena você já fazia parte de algumas atividades. Como é que isso entrou? Como é que começou isso na sua vida? E como você trouxe até a sua idade adulta essa participação em trabalhos voluntários? Isso provavelmente começou com os meus pais. Meu pai era do Rotary e o Rotary tinha muitas iniciativas com a comunidade. E meu pai levava a família inteira para participar de chás, cachorro-quente, festa de criança, festa de Natal. Aí a gente teve o Rotaract para jovens. Depois eu participei da Liga Jovem de Combate ao Câncer e outras iniciativas, visitar abrigos com uma colega, lares de criança. E assim, eu estava sempre envolvida de alguma maneira. Aí, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu fiquei procurando uma iniciativa com a qual eu me identificasse e eu pudesse usar algum diferencial meu, alguma coisa com que eu me identificasse. E o Abraço Cultural estava aí. Eu vi ele numa reportagem junto ao Caritas e fui participar como aluna primeiro, né? Porque o Abraço Cultural é um curso de idiomas ministrado por refugiados. Aí, primeiramente, eu fui aluna e descobri o espaço para atuar como na área pedagógica. Eu sou formada em letras, então eu ajudo no desenvolvimento de material didático, capacitação de professores e assim... E assim já se envolveu com o trabalho como um todo, né? Acaba se envolvendo com a questão dos refugiados, com certeza, né? Sim, não tem como. Sheila, você teve um trabalho voluntário tocando a sua vida quando você era criança ainda, né? E hoje você faz um belíssimo trabalho, já realizou vários trabalhos, recebeu menções honrosas, prêmios por conta desse trabalho voluntário que você coordena. Queria saber como é que é para quem recebe e o que você devolve agora com o seu trabalho voluntário. Para mim, realmente, o trabalho voluntário é como uma missão, né? E ser voluntário é ser pleno, pleno em dar e receber amor, felicidade. Quando você faz um trabalho voluntário, você realmente está dedicando seu tempo, está dedicando suas habilidades. Então, você está dando muita coisa, mas está recebendo muita felicidade também. Felicidade em saber que o assistido está tendo realmente possibilidades de estar melhorando qualquer coisa. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Como você comentou, eu morei em comunidade carente, né? Nasci com uma família pobre, mas felizmente a gente superou essa necessidade e felizmente com a ajuda de muitos voluntários. Um exemplo disso é a questão do inglês. Hoje eu trabalho como fundadora, né, como voluntária e fundadora do Rio Volunteer. E as primeiras aulas de inglês que eu tive foi na International Baptist Church, uma igreja que era bilíngue e tinha voluntários, tanto estrangeiros quanto brasileiros, que estavam se dispondo a estar ensinando para as pessoas, dando uma oportunidade de capacitação, né, de educação. E então eu tenho certeza absoluta que o trabalho voluntário realmente é uma questão de plenitude. Você dá muita coisa, mas você recebe Sente muita bem, coisa né? também. Já está comprovado cientificamente, como inicialmente comecei o programa falando. Wilson, você tem uma oficina numa escola particular aqui do Rio de Janeiro, que reúne jovens, né? E como é que é esse trabalho, como é que fica o engajamento desses alunos, qual a importância, né, de se trazer essa experiência para eles? Eu acho que é uma questão, um trabalho extremamente interessante,
Quando a gente tem alunos na faixa de 16, 17 anos, alunos de situação social bastante confortável e que se dispõem a fazer um trabalho voluntariado em hospitais, em creches de crianças carentes. Eu acho o menino nessa idade, né, dar o seu tempo para fazer um trabalho voluntário, dar e doar para alguém, eu acho isso um aprendizado extraordinário, né? E, sobretudo, quando a gente coloca nesse trabalho, a gente coloca duas questões assim, que, de certa forma, vão norteando o trabalho que a escola quer, né, enquanto instituição, valorizar. Dois aspectos. Em primeiro lugar, assim, vamos partir dessa discussão de voluntariado de uma frase que ficou muito emblemática do Betinho, quando ele dizia: quem tem fome tem pressa, quem tem necessidades tem pressa. Então, portanto, quem precisa, a gente tem que ajudar e tem que fazer isso, e as carências são grandes e a gente precisa fazer isso com muita urgência. Em segundo lugar, não perder, nessa questão do trabalho voluntário, a gente também não perder a noção de que o que a gente está fazendo é para suprir deficiências que o Estado não faz. Então, portanto, a gente olhar de forma crítica a falta de assistência, a falta de políticas públicas para determinados setores. Então, olhar isso de forma muito crítica, né? Mas, por outro lado, entender. Se o Estado não faz, mas se as pessoas precisam, a gente precisa combinar as duas coisas. A gente precisa combinar a crítica, né? E precisa combinar isso com a ação. A urgência, com né? a urgência. E meninos em situação confortável, né, se disporem a esse trabalho dentro dessa visão, né, dessa visão crítica, por um lado, da ação do Estado, e, por outro lado, dando o seu tempo para alguém, eu acho isso um ensinamento extraordinário, um aprendizado extraordinário, e a gente está formando na base, formando meninos que depois, mais à frente, vão olhar o invisível de uma outra maneira, vão ser mais desenvolver o sentido de solidariedade, de justiça, de olhar para o outro, amor. A gente que faz o trabalho voluntário, talvez a gente receba mais do que doe, né? Não é doar no sentido da caridade, é uma troca, é olhar, é ser igual. E o que é interessante que ele está comentando é que quando um assistido se torna, ele recebe o trabalho voluntário e depois ele é um agente multiplicador, porque ele começa a ser o voluntário também. Então, tipo, foi o meu caso. E o caso de muitas outras crianças, adolescentes que estão acontecendo hoje, que a gente vê. Acho que é o melhor resultado, né, que pode acontecer. A gente foi conhecer um trabalho voluntário, eu acho interessante a gente assistir a reportagem que foi feita, para a gente poder enriquecer aqui a nossa conversa, expondo esse exemplo, né, que eu acho que cada exemplo é um exemplo interessante, importante, com um enfoque diferente, né? E aí a gente vai assistir a matéria no próximo bloco e continua a nossa conversa em seguida. Então, no próximo bloco, você vai conhecer a Rafaela e o Sebastian, uma brasileira e um sueco, que encontraram no trabalho voluntário o caminho para mudar a história de outras pessoas e a deles próprios. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre voluntários. E agora você vai saber por que a Rafaela e o Sebastian buscaram no voluntariado um caminho para a realização pessoal. Meu nome é Rafaela Paiva, tenho 22 anos e sou estudante de pedagogia da UERJ. Eu sou Sebastian, eu tenho 32 anos, eu sou da Suécia. Desde agosto de 2014 eu estou aqui no Amigos do Hemorrio fazendo visitas voluntárias. Na maioria das vezes eu saio da faculdade, quando acaba a aula, almoço e venho para cá. Eu cresci com uma realidade lá na Suécia, um país bem rico. Também no meu país tem problema social, mas quando eu vivo aqui agora, eu tenho que fazer aqui. O trabalho é realizado através de um grupo e dentro desse grupo eu sou uma líder de visita, então faço orientações, aí ficamos uma tarde brincando com as crianças, distraindo elas.
Nós desenvolvemos aqui essa entrega das cestas toda quarta-feira. Nós temos cursos aqui. O importante não é só dar comida, é dar dignidade. Nós chegamos aqui, nós temos 1 hora para nos preparar, né? Colocar adereços, fazer maquiagem. E aí a gente vai nos quartos, aí a gente brinca, conversa com a criança, aí a gente sempre traz joguinhos, aí ou lápis, caderninho para colorir. Eu sente bem, trabalho com outras pessoas e ajuda outras pessoas. E também eu acho muito importante para mostrar para minha filha as várias partes do mundo. Pensar que alguém precisa de um apoio, um sorriso, uma alegria, e acho que é isso que me trouxe para cá e me faz vir aqui sempre, assim. A Raicele, eu conheci ela na primeira vez que eu vim aqui, e a gente conversando, eu descobri que ela fazia aniversário no mesmo dia que eu. E faltava 1 mês para o nosso aniversário. E ela estava em tratamento de leucemia, estava carequinha, estava respondendo mal às medicações, né? E aí, 1 mês depois, eu prometi que viria aqui trazer um presente para ela e eu trouxe 2 esmaltes, porque ela adorava pintar as unhas. E aí, depois de 1 ano fazendo visitas, quando eu voltei aqui, um dia ela estava aqui e ela estava recebendo alta e ela estava curada da leucemia. Então, a Raicele é uma pessoa muito marcante na minha vida, porque a gente tem uma coisa em comum, que é o dia que a gente ganhou vida. Então ela sempre vai ser presente na minha lembrança. Levanta muito a autoestima do meu filho, das outras crianças também. É muito importante para as crianças, muito bom mesmo. Você acha que ajuda no tratamento? Muito, 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 muito mesmo. Porque às vezes eles estão assim quietinho, tristinho, aí eu começo a conversar, entendeu? Esse é muito bom. Aí traz as coisas assim para eles brincarem, pintura, então assim, distrai muito as crianças. É muito bom, gosto muito. Josineia, você já esteve um dia nessa fila, não é? Já, bastante tempo. E aí agora decidiu ser voluntária? Bom, é porque eu queria poder ajudar também, né? As pessoas pensam que ajuda é só dinheiro, e nem sempre. Às vezes, um bom dia que você dá, você também já está ajudando aquela pessoa. Sem os voluntários, não seria fácil, porque nós não temos como estar pagando os funcionários. Às vezes, com 1 hora semanal, você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Ser voluntário para minha vida me traz muita satisfação, me traz um aspecto de mais humanidade para mim, para minha vida, e traz sentido também. Para levar para minha país, para mais pessoas vêm e ajudam. Acho que elas significam mais para mim do que eu posso estar significando para elas. Não sei, é uma troca, né? Estamos de volta conversando sobre voluntários. Com a gente aqui no estúdio, a Ana Cristina Balestro, voluntária da ONG Abraço Cultural, Sheila Hammonds, fundadora da Real Volunteer, e Wilson Rodrigues, orientador da oficina de voluntários da Escola Éden. A gente viu ali na reportagem umas falas, assim, no calor ali do trabalho voluntário, algumas coisas me chamaram um pouquinho a atenção, eu trouxe aqui pra gente. Ela fala, por exemplo, sobre dar dignidade, né, que realmente o trabalho voluntário dá esse calor ali. Como é que vocês percebem esse trabalho com relação a essa dignidade, levando isso em consideração também que não necessariamente é dinheiro, dinheiro não necessariamente vai levar essa dignidade. Como é que você percebe isso no caso dos voluntários, Ana? Dos voluntários com os refugiados? Isso é muito forte, né? Porque eles chegam aqui no Brasil e enfrentam muito preconceito ainda, né? Sobre as questões que trouxeram eles para cá, sobre o que eles vão fazer, a dificuldade de encontrar emprego, a dificuldade de alugar um apartamento. Então, claro que doar dinheiro ajuda, mas às vezes doar o apoio, doar um pouquinho do seu conhecimento, estar ali junto, ajudar na busca de alguma coisa, resolver um problema, as coisas que poderiam ser tão simples, passar pela nossa burocracia brasileira. Então, isso faz diferença e dá um apoio, eles dá dignidade, empodera, ajuda assim, na identidade deles no Brasil. A gente vê o início e assim, a chegada deles e o momento que eles
estão, depois de alguns anos, quando eles têm o abraço cultural, por exemplo, que dá uma atuação para eles, dá uma renda para eles, como isso fortalece, como isso realmente... É importante nesse momento, né, essa recepção. Da dignidade mesmo. Desculpa, Wilson. Tem uma experiência, eu estava vendo a matéria, né, e eu estava lembrando, a gente fazia um trabalho no INTO, no Instituto de Traumato-Ortopedia, e eram pessoas que ficavam internadas por conta da característica do tratamento durante muito tempo, às vezes 6, 7, 8 meses, e, no geral, pessoas de fora do Rio. Então, eu me lembro que a gente, às vezes, os meninos iam lá e encontravam uma pessoa que estava 7, 8 meses fora de casa, longe da família e, o pior, analfabeta, que não sabia escrever, que não sabia ler. Então, você escreveu uma carta para a família, onde ela bota para fora aquela saudade, né, e tem aquele momento, né, de ligação com a família, ou ler uma simples carta para aquela pessoa que recebeu da família, assim, o quanto era um momento para aquela pessoa, para os dois, que digno, na verdade, nada mais digno, nada né? mais digno, nada mais extraordinário, o brilho no olho, o que aquilo ajudava aquela pessoa, naquele instante que ela vivia ali com o menino, e o menino saía dali também com um coração, né, quente, assim. Eu acho isso um trabalho extraordinário que a gente precisa fazer. Com certeza. Como foi dito lá, né? Não é só questão de dinheiro. Óbvio que a gente tem que pensar muito na questão do dinheiro também. Porque... A estrutura da ONG, inclusive, exatamente, né? Como é que você lida com isso? Porque tem muitas ONGs, muitas instituições sociais que realmente precisam de apoio. E não precisa de apoio só com o trabalho físico, precisa realmente de dinheiro, porque o dinheiro que paga contas, né? Então tem que pagar conta, tem que comprar comida, se for numa creche, num abrigo para as crianças, ou enfim, tem que ter a questão do dinheiro, mas não só o dinheiro. E é aí que está o barato do trabalho voluntário, que a pessoa ela pode fazer o que ela tem para oferecer. Ela pode dar o que ela pode oferecer. É um impulso diferenciado, exatamente, né, Sheila? O impulso do voluntário... Qual é o impulso do voluntário, na opinião de vocês? A Ana, no começo do programa, disse que buscou algo com que se identificava, né? Nesse momento foi, Por que nesse momento? Você acha que muda um pouco de fase a fase, talvez, o tipo de trabalho que você vai buscar? Como é que é essa identificação? É porque eu iniciei com a minha família me levando junto, né? Então, eu fui sendo levada e depois eu fui escolhendo trabalhar com crianças, trabalhar com ensino. Então, eu fui escolhendo algo com que eu me identificasse, assim, né? E agora, trabalhar com direitos humanos. Ela falou ali, dar bom dia faz uma diferença, né? Você falou aqui de pessoas, às vezes, que dá dignidade ler uma carta. São pessoas, às vezes, que ficam invisíveis na sociedade e a gente fazer uma pequena coisa, dar um pequeno bom dia, ler uma carta, faz diferença. Então, você dá um apoio. Esse impulso vem dessa recompensa que a gente sente também de dar essa dignidade para a pessoa. E aí eu busquei alguma coisa que eu achasse que eu ia estar conseguindo contribuir ainda mais, né? A gente pode contribuir com o dinheiro, com o tempo, com o esforço físico. Cada um dá o que tem, talvez seja melhor o que pode dar, né, Wilson? Como é que foi? Na escola, por exemplo, eu me lembro que os meninos, o impulso era aquele que já tinha feito quando apresentava no final do ano o trabalho que tinha feito naquele ano, era sempre um impulso para aquele que estava chegando no ano seguinte na oficina. Eu quero fazer aquilo, achei aquilo super bacana, super legal, eu quero fazer aquilo. E a gente, quando fazia a primeira reunião do ano, eu me lembro que era uma coisa muito engraçada, porque quando a gente fazia a primeira reunião do ano, eu dizia assim, olha, você vai para a creche, você vai lidar com crianças de 4, 5, 6 anos. Em determinado momento que você estiver fazendo a sua oficina de teatro, ele vai dizer para você levantar o dedinho e falar assim, titia, eu quero fazer cocô. E você tem que levar no banheiro, e você tem que limpar. Você já fez isso? Não é só tudo bonitinho, não, né? Mas mesmo assim, e aí eles iam experimentar isso na prática, e isso acontecia de verdade, não é? Os meninos voltavam de lá com essa experiência, né? Passando, às vezes
coisa que eles não tinham feito em casa, que não fazia com um priminho mais novo e tal, mas Ele que fazia lá ali, com uma criança carente. E eles retornavam e voltavam com um impulso grande para que o colega do ano seguinte fosse fazer o trabalho do Dar voluntariado. continuidade, que é importantíssima, né? Eu acho que esse impulso é realmente da questão da consciência social, né? Da consciência da pessoa ter realmente esses valores de cooperação, de generosidade, né? De realmente saber de compartilhar. Agora, Sheila, Nesse momento. a gente está... Uma das falas aí é justamente essa necessidade de termos mais voluntários, né? Eu comecei o programa falando, a gente tem um índice baixo em relação a outros países no mundo. E você trabalha com uma agência que busca esses voluntários. Como é que a gente faz para crescer esse número? O que falta? Por que estamos tão atrás assim? Então, o ReVolunteer é uma agência internacional de voluntários, intercambistas e turismo. Então, hoje a gente realmente faz esse trabalho, né, de divulgação, informação e dá todo um suporte para o estrangeiro, o brasileiro, que é voluntário, realmente realizar aquilo que ele tem vontade de estar fazendo, com todas as facilidades dos nossos serviços. Então, acho que existe, como eu comentei antes, tem essa informação da consciência social. Acho que o que tem que ter mais, não só no Brasil ou em todos os países, é a consciência. Teve um estrangeiro que comentou, no meu país é um país rico, então eu estou aqui no Brasil agora, que não é um país tão rico, né? E com tantas necessidades. O que eu posso estar fazendo para contribuir? E trouxe o filho também, né? Trouxe pra a filha para poder mostrar como é que é Então, importante. acho que para ter mais voluntários, realmente é ter esse despertar. Olha, não estou aqui sozinho, né? A sociedade não sou eu, não é olhar para o próprio umbigo. Vamos olhar para o outro também. Porque quando você ajuda uma pessoa, você se ajuda. Como eu comentei, realmente, eu acredito muito nisso, que ser voluntário é ser pleno, porque você está dando muita coisa, mas você está recebendo. E é uma questão de você pensar o que eu quero para o mundo, o que eu quero para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Eu tenho filho, então eu quero o melhor para o meu filho. Eu quero realmente fazer coisas boas para estar aproveitando essas coisas boas, meu filho aproveitar essas coisas boas e os filhos dos meu filho. Meu filho aproveitar mais também. equilibrada, né? Porque se ela é tão partida, assim fica difícil aproveitar na sua plenitude. Melhora um pouquinho mais, sabe? Porque se cada um fizer um pedacinho, vai melhorando um pouquinho mais o mundo. Assim. E pensar assim também, né? A gente tem que fazer esse trabalho de conscientização e de crítica, né? Olhar todas as mazelas e por onde elas passam, mas também se colocar, bom, a gente pode fazer alguma coisa para melhorar, não vamos ficar só aqui no lado da lamentação, da crítica. Não, vamos fazer alguma coisa, porque o pouco que a gente pode fazer pode se transformar em muito. Pode para uma pessoa, né? Pode melhorar. Eu posso contribuir um pouco para melhorar. Pode melhorar aquela situação. Melhora. E melhora. Porque nós, né, que fazemos esse trabalho, a gente sabe que realmente existe o resultado. Não é uma coisa fictícia. Vai lá fazer o trabalho voluntário, você vai ficar feliz. Aparece na sua frente o resultado, que é mais lindo, né? De uma pessoa se recuperar, né? De uma criança que não está tão feliz porque, infelizmente, está num abrigo esperando ser adotada, às vezes não vai ser adotada, porque já tem 13, 14 anos, e está lá numa situação de tipo, o que eu vou fazer aqui? Mas se vêm pessoas de fora, brasileiros ou estrangeiros, e desenvolve alguma atividade com elas, tipo, vamos brincar, vamos ler um livro, isso já mostra para aquela criança que ela tem possibilidade de fazer outras coisas. Queria pedir a vocês que dessem cada um exemplo de trabalho voluntário que vocês sugeririam para quem está em casa assistindo. Sheila, o que você orientaria de sugestão? Você pode entrar no site do ReVolunteer. Lá nós temos várias áreas de atuação de voluntariado. Se você gosta de meio ambiente, você pode ir, trabalhar com animais, trabalhar com crianças, idosos.
E não pense que você não tem habilidade, porque todos têm habilidade. E se não tiver, você achar que não tem, você vai descobrir, a gente vai te ajudar e vamos conseguir fazer coisas Vai sair boas. ganhando logo na partida, né? Vai aprender a ser voluntário em alguma coisa. Wilson. Olha, a experiência que eu acumulei, uma experiência que eu recomendo a todos, é trabalhar com creche, trabalhar com criança. Eu acho um trabalho extraordinário, muito gratificante, e a gente planta uma sementinha. Eu sugiro buscar a criança. Buscar a criança. Muito bom. É a sugestão que eu dou. Ana? Eu acho que toda iniciativa é válida, crianças é uma semente no meio ambiente. Eu gosto muito de uma ONG chamada Atados, que foi como eu encontrei o Abraço Cultural também. Tem trabalho voluntário para todas as áreas e o Abraço Cultural também aceita voluntários, são todos bem-vindos. Não tem desculpa para quem quiser fazer um trabalho voluntário, dá para correr atrás e buscar essas dá sua mão de obra. Tem muita coisa. Tem muita coisa. São muitas necessidades e poucos voluntários, então vamos trabalhar. Vamos agitar. Para poder mudar esse contexto que a gente vive de tanta desigualdade. Gente, muito obrigada pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Com certeza vocês já mudaram a vida de várias pessoas, isso que é importante. Obrigada mesmo. Obrigada, Yasmin. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa. E passe adiante. Empatia faz bem à saúde. Compartilha com a gente a sua história, sugere um assunto pela nossa página do Facebook. Você também pode rever esse programa no site do Canal Saúde e acompanhar a gente no Instagram. E não vai perder a nossa próxima Conversa em Família. Até lá. Tchau.